Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Todos aqueles que estão aí com as suas Bíblias poderão me acompanhar na leitura. Romanos, capítulo 13. Leremos do verso 11 em diante. Romanos 13, no verso 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele escreve essa passagem para aqueles que conhecem o tempo, para aqueles que têm um discernimento da história, do tempo. E para esses que conhecem o tempo, é interessante que ele fala que essas pessoas estão como que dormindo, anestesiadas, desapercebidas daquilo que tem acontecido. Por isso ele diz: já é hora de vocês se despertarem, já é hora de vocês se despertarem do sono. Estejam prontos, em prontidão, sempre alertas. Por quê? Porque a nossa salvação hoje, ela está muito mais perto do que no princípio, quando nós cremos. Os dias passam, os anos passam, as décadas passam, e cada dia mais a nossa salvação se aproxima. E aí Paulo vai falar, porque nós temos essa compreensão do tempo, e nós sabemos que o dia se aproxima, vai alta noite e vem chegando o dia. Ele diz: deixemos as obras das trevas. Meus irmãos, algo que é importante todos nós fazermos e compreendermos é que nós devemos deixar as obras das trevas. Aqui é literalmente nos despir das obras das trevas. Deixemos as obras das trevas. É como se, imagine você, é a figura mais simples, é como nós estamos trocando de roupa. Nós estamos tirando uma roupa, despindo uma roupa que seria a roupa das obras das trevas, mas nós vamos nos revestir agora. Com o quê? Com as armas da luz. E aí como que nós devemos andar nesse contexto, nessa realidade? De forma digna. De forma digna, como em pleno dia. Ou seja, não tendo do que se envergonhar, não tendo do que temer. É assim que eu e que você devemos andar. Ande de forma digna, não em orgias e bebedice, impudícia, dissolução, em contendas e ciúmes. Essa é a maneira que nós não devemos andar. Porque quem faz essas coisas, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade moralmente tão corrompida, que aquilo que antes era vergonha fazer de dia, hoje se tornou algo natural fazerem essas coisas de dia. Mas naquela época isso era motivo de vergonha. Por isso que Paulo diz: ande dignamente como em pleno dia, não tendo do que se envergonhar, não tendo do que esconder. Não ande dessa forma, mas revesti-vos do Senhor Jesus. Se revista do Senhor Jesus. E você se revestindo do Senhor Jesus, ele diz: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quanto mais de Cristo houver em nós, menos nós daremos força à nossa carne. Menos lugar a nossa carne terá na nossa vida. Quanto mais Cristo nós estivermos em nós, menos influência da carne haverá.
Meus irmãos, nesse momento que nós somos levados a refletir a respeito da maneira que nós temos andado, eu convido você a olhar esse texto e avaliar a sua vida. Como que você tem andado? Será que você de fato compreende o tempo? Será que você de fato compreende a dinâmica da história? O quanto que a história desse mundo tem caminhado para um final, para um fim? E como que você tem vivido diante disso? Dessa certeza? Logo o dia se aproxima. Abandone as obras das trevas. Se revista das obras, das armas da luz. Se revista de Cristo. E se revestindo de Cristo, cada vez mais que você se revestir de Cristo, menos força a carne terá sobre você. O pecado, o domínio do pecado terá sobre você. Meu irmão, minha irmã, se hoje você tem se visto como escravo do pecado, como ele diz aqui, a carne no tocante às suas concupiscências, dispondo a carne no tocante às suas concupiscências, é porque tem faltado Cristo na sua vida. Então, esse é o momento que nós temos para avaliar a nossa vida e confessar os nossos pecados. Confessar que, infelizmente, nem sempre nós estamos andando de forma digna, andando como em pleno dia, mas temos cometido coisas obscuras, coisas vergonhosas. Confessemos os nossos pecados a Deus. E a partir daí tomemos uma decisão de nos armar, de nos revestir com as armas da luz, de nos revestir com Cristo. Que essa seja a minha e a tua decisão nessa noite. Vamos orar confessando os nossos pecados e pedindo graça e misericórdia ao nosso Deus. Eu peço que você esteja com o coração voltado agora para esse momento de confissão. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós reconhecemos que nem sempre, Senhor Deus, agimos como deveríamos, Senhor Deus. Nem sempre andamos de forma digna, nem sempre, Senhor Deus, andamos como filhos da luz, mas infelizmente, Senhor Deus, às vezes nos assemelhamos àqueles que praticam as obras das trevas. E o Senhor diz que nós devemos nos afastar, abandonar, deixar as obras das trevas. Perdão, Senhor Deus, pelas vezes que não fazemos aquilo que o Senhor ordena. Tenha misericórdia do teu povo, de cada um de nós. E nos ajude, Senhor Deus, a nos fortalecermos cada vez mais em Cristo. A nos revestirmos de Cristo Jesus e com isso nada dispondo para a carne e para as suas concupiscências, para os seus desejos pecaminosos. Nos ajude, Senhor Deus, nessa luta, nessa guerra, porque o quadro que o Senhor descreve é um quadro de guerra. E se temos visto a vida cristã de um modo diferente disso, que o Senhor nos dê discernimento para enxergarmos o perigo que a nossa alma enfrenta quando nós não nos voltamos em obediência ao Senhor. Pai, que saibamos que estamos em guerra contra o pecado, em guerra, Senhor Deus, contra esse mundo caído, o sistema pecaminoso que habita nesse mundo e contra o príncipe desse mundo. Mas o teu Filho venceu, e nós cremos, Senhor Deus, que no teu Filho, que através do teu Filho, nós somos mais que vencedores. Nos dê essa certeza de estarmos firmes e militando, Senhor Deus, sempre na obra de Cristo. É isso que eu te peço, pedindo perdão e graça, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus, em Cristo, perdoe todos os nossos pecados e que nos revistamos cada dia mais de Cristo Jesus. Que Cristo seja visto em nós.